Eu preciso de Jesus porque eu preciso de Jesus. É só por isso, porque eu preciso dele. Eu dependo dele e eu acredito que a minha vida tá nele. Ele é a árvore e eu sou o ramo. Para minha existência, a minha sobrevivência, eu preciso de Jesus. Bati com a cabeça no fundo da piscina. Aí meu pescoço virou, né? Os médicos chamam isso de chicote, virou, eu dei uma cambalhota embaixo da água. Ele falou, pois é, você tem uma fratura na sexta vértebra cervical. O profissional tava montando o time e ia buscar meninos na categoria de base. Aí o treinador falou pra ele, olha, o atacante, eu tenho 2, vou te mandar um dos meus titulares e eu consigo substituir. Mas vou mandar o reserva, quem quer o reserva? Eu que estava ali no banco de reservas. Isso foi um grande ponto da minha separação. Eu tinha que estar muito bem para me separar, para ficar sozinha. Porque senão eu não conseguiria me separar. O prêmio de melhor do mundo pra mim é muito especial, assim, realmente um presente de Deus, eu acredito. Nunca sonhei em ser o melhor jogador do mundo. Nunca imaginei, né, isso. Eu tinha o sonho de 3 coisas: ser jogador profissional de São Paulo, jogar uma vez com a camisa da seleção e jogar num grande clube europeu. O último mortal a levar esse prêmio antes de uma era de domínio total de 2 ETs, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E cara, Kaká era diferente, pensa só num jogador que tinha tudo. Ele tinha arrancada, o drible dele, ele parecia que tava dançando. Um passe que era presente, um chute que praticamente rasgava a rede. Ele era um pacote completo, um dos maiores que o futebol já viu. E pra você ter uma ideia, ele tá num grupo seleto de 9 caras que ganharam Copa do Mundo, Champions League e a Bola de Ouro. Isso é raríssimo pros jogadores. Mas o que fazia esse cara ser tão especial? O que movia ele além do talento que Deus deu e do treino pesado? E pra entender a força por trás do Kaká, a gente precisa voltar no tempo. E eu era titular da categoria de base de São Paulo e tomei 3 cartões amarelos, fiquei suspenso de um jogo e fui passar um final de semana na casa dos meus avós paternos em Caldas Novas. E aí, pra quem não sabe, Caldas Novas é super famosa, né, pelas águas termais, os parques ali, toboágua, enfim. E aí eu brincando com meu irmão num toboágua, do jeito que eu desci de cabeça num toboágua, eu bati com a cabeça no fundo da piscina. Aí meu pescoço virou, né? Os médicos chamam isso de chicote, virou, eu dei uma cambalhota embaixo da água e voltei. Quando eu voltei, minha cabeça estava sangrando. Eu fui pro pronto-socorro do clube, o médico fez a radiografia, deu os pontos na minha cabeça, falou, olha, a radiografia tá ok, tá os pontos aí na sua cabeça, você precisa manter uma certa tranquilidade nos próximos dias e vida normal, vida que segue. Isso foi num domingo, voltei para São Paulo, treinei na segunda e na terça-feira, com muita dor no pescoço, muita dor. Contei para os médicos o que tinha acontecido e aí eles pediram para eu refazer os exames. Aí fui refazer os exames e nessa de refazer os exames, o médico olhou a radiografia e falou, cara, você tá sentindo seu braço formigar? Eu falei, não, tá normal, tô mexendo os braços e tudo. A perna, alguma parte do seu corpo, você tá tendo alguma disfunção? Eu falei, não, tá tudo ótimo, mas agora eu tô ficando preocupado. Ele falou, pois é, você tem uma fratura na sexta vértebra cervical. E, assim, cabeça de um menino, né, de 18 anos, eu falei, legal, doutor, e aí, quando é que eu posso voltar a jogar? Ele falou, acho que você não tá entendendo, hoje não é muito dia de você fazer questionamento, hoje é um dia para você agradecer, porque na maioria dos casos como esse acidente, o cara não anda mais. E ali foi um choque, assim, para mim, porque eu falei, puxa, acho que realmente foi um livramento, começou ali um processo de muita dúvida, sabe? Pô, eu tô jogando, vou ser jogador, não. É um processo muito solitário. Isso foi em outubro, aí em novembro e dezembro eu passei com o colete cervical, sem jogar, sem nada. Aí em dezembro voltei a refazer os exames, o médico falou, olha, tá ok, você pode voltar a jogar futebol. Eu falei, graças a Deus, amém. Aí voltei a jogar nos juniores, que é a última categoria até chegar no profissional. Isso foi em dezembro. Em janeiro, aqui no Brasil, tem um torneio muito importante para esses meninos, que se chama Taça São Paulo de Futebol Júniors. Hoje chama Taça São Paulo Sub-20. E aí eu comecei a jogar Taça São Paulo no banco, né? Eu era titular, mas por causa da lesão fui pro banco. E aí o profissional, no mesmo período, estava começando a disputar um torneio que chamava Rio São Paulo na época. E aí o treinador do profissional estava montando o time e ia buscar meninos na categoria de base. E aí ele pediu pro treinador da categoria de base, falou, olha, eu preciso de um meia e de um atacante.
Aí o treinador falou pra ele, olha, o atacante eu tenho 2, vou te mandar um dos meus titulares e eu consigo substituir, mas o meu meia eu não vou te mandar pra esse jogo, ele é meu capitão, preciso dele nesse jogo, eu sei que mais pra frente ele vai ter oportunidade, mas vou mandar o reserva que também tem condições. E quem que era o reserva? Eu, que estava ali no banco de reservas. Daquela sombra da lesão que ele teve, ele estreou no São Paulo em 2001 e virou um fenômeno rapidinho. Em 2002, com 20 anos, já estava no grupo da seleção que ganhou a Copa do Mundo. O talento dele era óbvio. Em 2003, ele foi para a Europa, pro gigante Milan. Em Milão, o Kaká explodiu. Ele não era só um jogador, ele era um artista. Aquela velocidade absurda, o jeito que ele passava pelos zagueiros com uma elegância que não se vê todo dia. E a bomba que ele soltava com os 2 pés, ele virou o terror dos adversários. A torcida do Milan até deu um apelido pra ele, o Príncipe de Milão. Ele comandou um time em várias conquistas, incluindo o campeonato italiano e a maior de todas, a Champions League. Esse sucesso todo deu a ele um palco gigantesco. Milhões de pessoas no mundo todo viam os jogos dele, compravam a camisa dele. Ele virou um ícone. Mas pro Kaká essa fama toda não era o objetivo final. Era uma ferramenta. Era o púlpito que Deus tinha dado para ele cumprir a promessa que ele fez anos antes, numa cama de hospital. A declaração em Atenas. 2 years on from the final in Istanbul. A gente cantava uma música na igreja que o refrão era: eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. Cara, aquilo ficou muito marcado pra mim. Você falou assim, cara, eu vou dizer ao mundo. E aí a primeira vez que eu uso I Belong to Jesus é na final da Copa de 2002. Campeão do mundo. Pra mim realmente foi muito especial. Aquilo não foi no improviso, foi o fechamento de um ciclo. Foi ele cumprindo em público a promessa que fez pra Deus 7 anos atrás. Ali no maior palco do futebol, com o mundo de olho, o Kaká tava dando o recado dele, dizendo que o talento, a carreira, a vitória, a vida dele, nada disso era a obra dele, mas o presente daquele que ele acreditava ter salvado a sua vida. A imagem dele de joelhos, de braço pra cima, virou um dos momentos mais marcantes da história do esporte. Mas, por um lado, o Kaká inspirou muita gente. Ele mesmo conta a história de um fã chinês que o encontrou e disse que começou a ler a Bíblia. O motivo? O cara viu o Kaká apontando pro céu depois de cada gol e queria entender o porquê. Um gesto simples de gratidão fez um cara do outro lado do mundo encontrar Jesus. Por outro lado, essa sinceridade toda também trouxe críticas. Até acusaram ele de fazer marketing religioso. Alguns jornalistas chegaram a questionar essa exposição da fé dele em campo. Eu falo de Jesus, sou criticado. O cara que sai pra noite é criticado. O cara que não sai também é criticado. Acho que eu vou escolher pelo que eu quero ser criticado e porque é a minha verdade. A FIFA, um tempo depois, até proibiu mensagens nas camisas de baixo, uma regra que muita gente ligou a celebrações como a do Kaká. Mas a fé dele não era show, era o que guiava a vida dele, mesmo quando as decisões eram difíceis. Ele falou abertamente que decidiu esperar até o casamento aos 23 anos para ter a sua primeira relação. Uma escolha que gerou admiração e piada, mas que para ele era o certo. Anos depois, ele e a esposa na época tomaram a decisão difícil de sair da igreja que frequentavam há 13 anos por causa de escândalos envolvendo os líderes. Isso mostrou que a lealdade dele era com os princípios da sua fé, não como instituição. O peso da camisa branca. Em 2009, no topo do mundo, Kaká foi pro Real Madrid. Uma transferência que parou o planeta. Uma bolada de 65 milhões de euros. E aí vou pro Real Madrid em 2009, chego junto com Benzema, com Cristiano Ronaldo, com Xabi Alonso, com a geração vencedora do Real. Primeiro ano já batendo cabeça, final da temporada já com uma lesão no adutor, vou para a Copa de 2010, volto da Copa, tenho que operar o joelho, fico 6 meses parado. Aquele jogador que flutuava em campo virou figurinha carimbada na sala de fisioterapia. E ele sofreu muito para se adaptar a esse novo clube, a cidade e a um novo jeito de jogar. E tudo isso, cara, ele tava sentindo dor. De melhor do mundo, o Kaká passou a ser visto como uma grande decepção. A imprensa espanhola não perdoava e a torcida não tinha paciência. O príncipe de Milão estava perdido no deserto. O Real Madrid, ele é extremamente
extremamente potencializador, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então a crítica vinha muito pesada. Cara, pagaram não sei quanto em você, recebe não sei quanto, e não rende, não performa, e aí que estampava a capa do jornal, vai embora, a gente não te quer mais aqui. Mas olha só que doideira, esse período da escuridão na carreira do Kaká virou um tempo de muito crescimento espiritual pra ele. Foi ali que o Kaká se perguntou: quem sou eu de fato no futebol? Tinha dia que eu falava, cara, eu sou o melhor do mundo ou eu sou uma das piores contratações do Real? Quando as lesões tiraram isso dele, ele foi forçado a buscar sua identidade em outro lugar. Ele mesmo conta que esse momento difícil forçou ele a se firmar não no seu talento ou na sua fama, mas sim em Deus. Esse foi o maior entendimento que eu tive realmente da identidade com relação a que não estava ligado ao que eu fazia, à minha profissão. Que assim, a questão de eu ser filho de Deus era independente daquilo que eu estava fazendo. Foi uma prova totalmente dolorosa, mas que ele precisava passar. Seu acidente na piscina lá atrás foi um livramento pro corpo. O tempo em Madrid foi um livramento pra alma. Foi uma libertação de colocar a carreira e o sucesso num pedestal. Na visão dele, Deus permitiu que ele perdesse seus dons físicos para que ele pudesse construir algo muito mais forte. Uma identidade baseada na fé, que não depende se você tá bem ou mal. A prova de que ele tinha mudado por dentro veio alguns anos depois. Após sair do Real Madrid, Kaká voltou pro Milan em 2013, o lugar onde ele mais foi feliz. Mas o azar com as lesões continuou. E logo na reestreia, mais uma lesão muscular. E foi aí que ele fez algo que quase ninguém no mundo do futebol faz. Kaká anunciou publicamente que não queria receber seu salário enquanto estivesse machucado. Ele disse que eu decidi não receber enquanto estiver lesionado. Tudo que eu quero do Milan é o apoio para eu me recuperar o mais rápido possível. Esse gesto de honestidade foi o resultado de tudo que ele aprendeu no deserto do Madrid. O homem que saiu daquela provação não se importava mais tanto com dinheiro ou status. Ele era definido pelo seu caráter. Ao abrir a mão do seu salário, ele mostrou que sua palavra valia muito mais do que qualquer dinheiro. Foi um ato que provou que sua identidade tinha sido de verdade, forjada no fogo e salva da armadilha do ego. O fim. A jornada de fé do Kaká iria enfrentar seu teste mais pessoal e doloroso em 2015. Enquanto jogava nos Estados Unidos, seu casamento de 10 anos com Caroline Selic, sua namorada desde a adolescência e mãe de seus 2 filhos, acabou. Então, em 2015, eu era casado e minha esposa, no momento, decidiu que não queria mais estar casada. Ela falou, não quero mais estar casada, não estou feliz. E atribuo uma das minhas infelicidades ao casamento. Uau. Eu morava fora, morava nos Estados Unidos, e ela falou, não quero voltar pro Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casado. E aí eu fiz de tudo. Quando eu falo fiz de tudo, eu não sei quem sabe daquele livro, tem um livro de 40 dias, acho que é Prova de Fogo, que chama que cada dia você faz uma coisa. Um dia você compra um presente, um dia você faz uma ligação inesperada. Eu não fiz 40 dias, eu fiz 80 dias. Eu fiz ele 2 vezes, Senhor. Enfim. Fiz tudo o que eu podia realmente para que não acontecesse. O que veio depois foi um tempo de luto, de tentar entender o que tinha acontecido. Kaká diz que passou um ano tentando digerir a situação. Eu fico 1 ano solteiro, tentando assimilar essa situação. Digerindo tudo, né? Principalmente entendendo como cristão que aquilo funcionava. Uma história viralizou dizendo que a Caroline tinha falado que se separou porque o Kaká era perfeito demais. Essa frase se espalhou e pintou um quadro todo torto da situação. Tinha 28 quando eu me separei. E eu fiquei alguns anos antes pensando, cogitando, vendo que eu não estava feliz. Aí fui fazer terapia, fui tentar entender, fui expulsar demônio, fui fazer tudo que eu podia, dar oferta, tudo que dava para fazer na vida eu tentava fazer. E aí chega uma hora que assim as pessoas, até a gente que te ama, assim, familiares ou melhores amigas que falam, mas vai que você não encontra ninguém, olha como o mundo tá ruim, só tem gente ruim, só tem homem ruim, só tem, homem ruim no sentido de, né, que vai te trair, né, e aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, melhor eu não me separar então. Quando você ultrapassa um medo e você fala, não, mas se for para ficar sozinho eu fico mesmo, e se tiver que aparecer alguém vai aparecer, mas eu também não estou me separando para ficar com alguém. Isso foi um grande ponto da minha separação. Eu tinha que estar muito bem para me separar, para ficar sozinha, porque senão eu não conseguiria me separar. Não foi um livramento de um problema, mas um livramento através dele.
E aí eu passo esse ano tentando todo esse entendimento e orando. Mas o Senhor sabia no meu coração que eu sempre tive esse desejo de ter a família firme, de ter um casamento firmado, né? Estruturado. E aí em dezembro de 2016... Dia 11 de dezembro. Eu lembro as datas de dia 1º de novembro a gente se encontrou a primeira vez. Gente. Dia 11 de dezembro de 2016 eu pedi ela em namoro. E depois foi dia 1º de janeiro de 2017 eu pedi ela de 18 eu pedi ela em casamento. E aí em 19 a gente casa. A história dele com a Carol e as novas filhas é sobre restauração. Mostra um homem que passou pelo fogo da dor pessoal, mas que saiu do outro lado com a fé renovada e uma nova chance de ser feliz. Essa parte da vida dele completa a história de salvação do desespero, mostrando uma vida reconstruída sobre uma base de fé que foi testada, mas nunca quebrou. Por trás do crack havia um menino que foi salvo da paralisia, um jovem que quase perdeu tudo antes de ganhar qualquer coisa, e um homem que teve que reaprender quem ele era quando a carreira ruiu e o casamento acabou. Ricardo Kaká não foi só salvo do acidente na coluna, ele foi salvo do orgulho no topo do mundo, foi salvo da vaidade quando virou modelo global, e foi salvo do desespero quando o mundo disse pra ele que ele tinha fracassado. A sua identidade é maior que o seu sucesso. Talvez você pense, mas eu não sou o Kaká. Eu não tenho milhões de me assistindo, eu só tenho contas, ansiedade e aquela sensação de estar sempre atrás do que os outros esperam de mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a dor que você sente hoje, Jesus também conhece. E o mesmo Jesus que deu propósito pro Kaká quando tudo desmoronou, é o mesmo que tá pronto pra restaurar você. Não como um jogador, um profissional ou um influenciador, mas como seu filho. A fé de Kaká não foi um escudo contra os problemas, foi a âncora dele no meio das tempestades. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. A pergunta não é se você vai passar por lutas, porque você vai. A pergunta real é onde você vai encontrar força para não ser definido por elas. Você não precisa caminhar sozinho. Entenda, eu não tô falando sobre religião, é sobre você se render. É sobre descobrir que existe um amor verdadeiro que permanece mesmo quando tudo desmorona. Você é muito mais do que aquilo que você conquistou e também muito mais do que aquilo que você perdeu. Muito obrigado por assistir até aqui e deixa aqui nos comentários qual parte da história do Kaká mais impactou você. O propósito desse canal é espalhar o evangelho através da cultura. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui para apoiar o canal e acompanhar mais vídeos como esse.